por que elas infiltram o sistema nervoso central? Bom, antes de mais nada, no momento que a gente denomina infiltração, a gente tem que entender que a origem dessas células, né? Essas células, nós temos alguns padrões de tumores sólidos que têm a capacidade de fazer esse movimento de descamação dessas células do seu tecido de origem, e elas ramificam através, né, do sangue e dos órgãos linfáticos a migração, né, a partir dessa ramificação, a migração dessas células. E essas células elas podem vir em grupos, em clusters ou isoladas. E à medida que esse avanço vai aumentando, a gente começa a ter manifestações e sintomas, tá? Isso é bastante importante, a gente ter pelo menos esse conhecimento de quais sintomas que estão relacionados a infiltrações do nervoso central, e a gente vai descrever um pouquinho no decorrer da aula de hoje, para que a gente some todas essas informações e definitivamente, né, consiga elaborar um laudo robusto, um laudo concreto, um laudo que tenha uma veracidade e competência para realmente apoiar o diagnóstico. Então, como eu comentei com vocês, a partir dessa infiltração, né, o conceito da neoplasia, o conceito de metástase, e algumas infiltram o sistema nervoso central, assim como podem infiltrar vários outros órgãos, órgãos linfáticos, órgãos ossos, né, tecido ósseo e assim sucessivamente, nós temos alguns tipos de tumores que infiltram com maior frequência o sistema nervoso central. Justamente entendendo essa dinâmica, a gente consegue ter, né, uma previsão, a partir desse conhecimento, do tropismo que essas células elas podem migrar. Então, na medida que os anos foram passando, toda a construção do raciocínio do líquor foi evoluindo, nós temos as que são mais recorrentes e as mais comuns de nós encontrarmos no líquido cefalorraquiano. Então, essas células, através da via sanguínea e da via linfática, elas aderem e tem algumas rotas, né? Dependendo se é hematológico ou não hematológico, elas têm várias rotas de infiltração, e conforme também o tecido de origem do tumor sólido ou o clone do tumor hematológico, qual que é a origem, qual que é se é linfócito, se é granulócito, eles têm algumas particularidades em relação aos tipos e rotas para essas infiltrações. No momento, nós temos que entender também que nesse momento a gente tem a barreira hematoencefálica, que é uma barreira virtual das meninges, né? E ela tem um papel muito importante de proteção do sistema nervoso central. E ali nós temos uma barreira na qual ela tem uma capacidade muito, né, quase de excelência, de evitar que esses tipos de células malignas infiltrem. Porém, em algumas circunstâncias, né, acontece a infiltração. E nesse momento, quando há quebra da barreira, ou seja, as células neoplásicas elas conseguem infiltrar e circular no espaço subaracnoideu, que é onde nós temos a circulação do líquor, elas migram a partir, né, da circulação do líquor, e algumas têm uma capacidade de se fixar em alguma região e levar a um processo de lesão, e outras ficam circulantes, aderem à membrana, aderem às meninges, e os exames de imagem muitas vezes ficam em dúvida em relação a que tipo de lesão que a gente está, né, que está diante daquela imagem, o que pode estar acontecendo, e mais ainda o líquor tem que apoiar nessa contribuição para o entendimento do que está acontecendo associado aos sinais e sintomas. Então, nesse momento em que tem a quebra da barreira, a partir do tropismo desses clusters ou células isoladas, é que entra a oportunidade da citologia do líquor contribuir com essa charada e entender o que está acontecendo.